Olá, meus queridos irmãos internautas, Pastor Juninho, sequenciando as gravações das videoaulas sobre Entendendo o Apocalipse. Desta feita, capítulo 5, Coisas que depois destas hão de acontecer, versículos de 1 a 14. A visão do livro selado. Versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esta expressão, livro selado, nos remete a uma compreensão dos tempos em que foram escritas as mensagens apocalípticas. Vamos aqui do livro, porque os livros não tinham o perfil ou o aspecto dos livros da modernidade, totalmente com o seu perfil diferente do perfil de um livro daquela época. Por exemplo, aqui temos um pergaminho, e que nós temos aqui um livro, e aqui está selado com 7 selos. Esses selos falam de autenticidade, 7 fala de completude, de plenitude. Então, autenticidade plena, completamente selado ou autêntico, verossímil, verdadeiro, sem nenhuma censura. Vamos voltar aqui, versículo por versículo. Então eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Daí a razão porque selado com 7 selos. Não temos um livro no tempo presente com o perfil daquele livro de outrora, que era selado. A destra do que estava sentado no trono. Aqui nós temos aqui a sequência da manifestação do trono de Deus com seu séquito, com todos os seus aparatos, os 24 anciãos, os 4 animais, os 7 espíritos, os 7 candeeiros, os anjos glorificando. Então é a sequência daquela visão do capítulo 4. Só que agora João, aqui no versículo 2, viu um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Foi ostentado um livro e ninguém, houve um silêncio generalizado no céu e na terra e em todos os lugares. Não tinha ninguém digno de abrir o livro, de desatar os seus selos. No versículo 3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Que livro é este? Não é o livro da vida, é o livro da terra. As mensagens dramáticas e fulminantes de juízos de Deus, sintetizadas, que precisam ser reveladas. E só há um que teria a autoridade e o poder de abrir o livro e desatar os seus selos. Aí no versículo 4, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. João entrou em grande pranto, desespero, choro, porque olhou para todos os lados, não viu ninguém capaz de poder ter a dignidade de abrir o livro, desatar e olhar para ele. Este livro deve ser a Bíblia Sagrada, as suas partes cortantes de mensagens fulminantes de Deus, que estão condensadas, sintetizadas e precisam ser reveladas. E disse-me um dos anciãos, veja bem que o Senhor está ladeado de seu cortejo, seu séquito, e ali estão os anciãos, os 24 anciãos, por exemplo, 12 representando o Velho Testamento, 12 representando o Novo Testamento. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Está aí. Raiz de Davi fala da origem de Cristo, que veio de Davi, da tribo de Judá. Por ser da tribo de Judá, leão fala de reino. Então, aqui é uma expressão, é uma assertiva, fazendo uma alusão ao Senhor Jesus Cristo, que veio da origem, que tem as suas origens em Davi e que venceu, teve um reino vencedor. Jesus venceu todos os duelos travados.
todos os embates. Ele abriu o livro, ele é digno de desatar os seus selos. Houve uma tranquilização. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. No meio do trono, um dos 4 animais viventes, que provavelmente seria um dos evangelhos, entre os anciãos, um cordeiro. Esse cordeiro é o símbolo de Cristo. Aqui há uma expressão em que nos mostra como ter sido morto. Quem morreu, o cordeiro que morreu para dar vida a todos, foi Cristo. E as 7 pontas e os 7 olhos. Aqui fala de reinos e olhos que estão visualizando na sua forma plena todas as coisas. Não há nada escondido. Não se pode esconder do Senhor. E os 7 Espíritos, a completude. O Senhor é completo. Ele tudo vê, tudo pode. Ele está presente em todos os lugares. Ele é soberano. Os 7 Espíritos falam dessa completude de Deus, de Jesus Cristo. E aí, versículo 7, e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Jesus foi, pegou o livro das mãos de Deus, o Pai, tomou o livro. Esse sim teria autoridade e prerrogativas para pegar esse livro, abrir, desatar os selos e lê-lo. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Olha aí. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Harpas aqui fala de direcionamento para louvor, para glorificação. Todos esses seres, eles estão organizados, sistematizados para adorar o Senhor, para adorar o Cordeiro de Deus, para fazer uma verdadeira adoração. E nós vimos que a perfeita adoração ao Senhor é curvada, é reverenciando ao Todo-Poderoso. Eles se curvaram diante do Cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Incenso são orações dos santos, são as orações que estão dentro do vaso de ouro, quer dizer, de alto valor significativo, preciosíssimo. Essas orações estão enchendo o vaso e o Senhor está a ouvir e a responder na hora certa. 9. E cantavam um cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. Conforme eu vos disse, há uma organização no céu de seres com especificidades para fazer algo. Uns com a palavra de ordem: santo, santo, santo é o Senhor. Outros com a palavra de ordem: digno é o Senhor, digno é o Senhor. Outros: para sempre seja louvado o Senhor. Então existe uma série de expressões, de assertivas bíblicas, apocalípticas, que apontam para as especificidades dos seres, destes entes que fazem parte do séquito de Deus. O Senhor está ladeado de um séquito, de um cortejo de pessoas, de anjos, de seres celestiais, que estão a glorificar o seu nome, aleluia, que estão a bendizer o seu nome e a cantar um novo cântico. Quem canta um novo cântico são aqueles que passaram pela remissão do Senhor Jesus. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, reinaremos sobre a terra. Para aqueles que não sabem, a igreja do Senhor vai estar no milênio reinando na terra e posteriormente também, mas aqui cada um estará exercitando algo especial da parte de Deus, auxiliando na administração do reino milenar de Cristo. E seremos reis e sacerdotes,
na terra. Vamos mostrar aqui o séquito de Deus, ou seja, o cortejo que está no seu trono. É a continuação do capítulo 4, conforme vos disse, os 24 anciãos, representando o Velho e o Novo Testamento, o Velho com as 12 tribos de Israel e o Novo com os apóstolos, os 7 espíritos, os 7 candeeiros que iluminam e falam da completude e que em nenhum momento vai estar em escuridão. E aqui, na sequência, nós vamos ver os 4 seres viventes, os 4 animais, com o perfil de uma águia, de um homem, de um boi e de um leão, cada um representando algo muito especial que já foi tratado nos vídeos anteriores. Vamos voltar aqui, explicando versículo por versículo. E agora, continuando, aí no capítulo 5. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles bilhões e bilhões e milhares e milhares. Essas expressões, milhões, milhares, fala de infinitude. No Apocalipse, quando se fala milhões, milhares, quer dizer infinitude. Então, o Senhor tem seres por todos os lados. São inumeráveis, quer dizer, infinitos. E vozes de anjos ao redor do trono, uma coisa gloriosa, uma coisa incompreensível para o ser natural ou o ser material. Então, aqui nesse versículo, nós vemos a numerosidade de seres que estão à disposição de Jesus Cristo. E no 12, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas e sabedoria, e força e honra e glória e ações de graça. Só Ele é digno, Ele é o referencial de tudo. Toda adoração se deve a Ele, toda adoração perfeita deve estar voltada para Ele. Ele é o Senhor. Não existe nenhum ser especial que possa se destacar diante de Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o que foi morto, e o que recebeu poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. No 13, e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no ar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Aqui nós podemos ver que o Senhor tem um projeto mundial, Ele tem um projeto universal, e não está restrito somente à Terra. Existem outros planetas e que o Senhor tem outros projetos, e existem criaturas e mais criaturas, seres e mais seres, e mais coisas, que estão todas em uníssono, adorando a Deus, a serviço de Jesus Cristo, a serviço dele. E fechando aqui no versículo 14, e os 4 animais diziam: amém. Essa expressão amém quer dizer assim seja, é uma expressão em hebraico. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. O ato de adorar implica em curvar, né? Prostrar. Nós vimos que vem do grego prostrar, adorar, curvar, beijar o chão, conforme a cultura dos gregos, tratando dos seus deuses. E aqui para o Deus poderoso. Que o Senhor nos abençoe, que possamos absorver essa lição tão importante para nós, apocalíptica.